Boa noite aos que estão presentes, os que estão nos assistindo das suas casas. Segunda-feira é um dia especial, para mim principalmente, de nos reencontrarmos. Aqui, os que estão aqui fisicamente e também com o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. E é sempre bom a gente ter essa oportunidade de levar a palavra da doutrina espírita a mais e mais pessoas. Então é muito interessante que quem está assistindo também compartilhe todas as palestras do centro, que assistam, compartilhem, para que mais pessoas possam receber essa luz de calma, de tranquilidade, nesses momentos difíceis que estamos passando, aterrorizados até pela pandemia que está por aí, e a mídia jogando mais e mais terror. Então a gente precisa de paz, de equilíbrio. E a doutrina espírita traz isso para a gente. Então é esse momento tranquilo e sereno que aqui estamos, sob os auspícios dos nossos benfeitores espirituais que aqui estão nos ajudando, nos intuindo, e a todos vocês recebendo essa energia boa e o pessoal de casa também recebendo esta energia que nós vamos compartilhar nesses instantes, breves instantes que passamos juntos. Hoje falaremos de algo muito interessante, muito atual, que precisa ser trabalhado. Nós vamos falar sobre o perdão e o esquecimento. Então é muito importante. Se nós nos reportarmos lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando é perguntado o que se entenderia por caridade segundo Jesus, e os Espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí nós chegamos, dessas três virtudes, podemos dizer que o perdão engloba as outras duas. Porque quem perdoa está sendo benevolente, quer dizer, olhando com bondade para as pessoas e ao mesmo tempo indulgente com aquele que nos ofendeu. Então o perdão engloba totalmente o sentido da caridade. E se nós pesquisarmos os evangelhos, são os temas mais recorrentes de Jesus, é a respeito do perdão que ele nos traz. Então, e nós temos, lógico, ainda muitas dificuldades para perdoar, porque somos espíritos ainda um tanto quanto imperfeitos, estamos caminhando para a perfeição, e às vezes carregamos mágoas por muitos anos, e às vezes até de outras encarnações, trazemos esse ranço dentro de nós, nos atrapalhando a nossa evolução. Então a gente tem que pensar muito a esse respeito, porque na realidade a gente pensa que perdão é para os fracos, que a pessoa tem que ser duro, tem que ser olho por olho, dente por dente. Me fez o mal, eu quero desejar o mal também. E nós sabemos que isso aí, que na realidade não é assim que funciona. Nós, espíritas, sabemos que somos guiados por três leis fundamentais. Nós todos já sabemos, que eu gosto de repetir aqui: livre-arbítrio, causa e efeito e reencarnação. Então nós temos a liberdade de escolha total, mas a responsabilidade é nossa, de mais ninguém. Se escolhemos mal, o reflexo vai refletir em nós também mal. Se foi boas escolhas, bem. E que se isso aí trouxer algumas deficiências, alguns débitos, fica para as próximas reencarnações. Então, quantos de nós trazemos essa mancha, podemos dizer, de outras encarnações? Mas podemos dizer, sem sombra de dúvida, que nós somos pessoas premiadas, todos nós, de estarmos conhecendo a doutrina espírita, entendendo a dinâmica da vida, o porquê e o paraquê das coisas. Isso é muito importante. Então nós estamos aqui, numa casa espírita, ouvindo o Evangelho, sem os adereços que foram colocados, a essência do Evangelho de Jesus, e dizendo, trabalhar o porquê do perdão, porquê ele é importante. Como falamos há pouco, ele é a virtude que engloba as outras duas, beneficência e indulgência. Então, para a gente entender que muitos dos nossos sofrimentos que nós trazemos conosco,
nós vamos eliminar esse sofrimento através do perdão. Agora, as pessoas têm muita dúvida de dizer que perdão é esquecer? É esquecer o fato? Será? Não, gente. Porque nós temos um cérebro que armazena a nossa memória. Então, tudo que nós fazemos está armazenado na nossa memória. Então, na realidade, o que nós precisamos entender a respeito do esquecer as ofensas é que precisamos primeiro compreender aquela situação. Então, sempre que ocorre algo conosco, a gente sempre fala aqui, nós temos que aprender a parar, pensar e analisar aquela situação, o que está ocorrendo aquilo. Porque nós somos muito levados por do bateu, levou, no impulso, para ficarmos com raiva, destilar ódio, coisas quase que imediatas. E sabendo que o ódio vai fazer mal para quem? Para quem está praticando, ou seja, nós, se eu estou odiando, se eu estou ressentido, eu estou sofrendo. Então, o cérebro registra todos os fatos da nossa vida. Então, o que seria esse esquecimento? Que tipo de esquecimento? É você lembrar do fato, sim, mas com o tempo e tirando aquela memória, podemos dizer assim, de tristeza, de dor. Você vai levar o fato e não vai sentir nada. Esse é o esquecimento. Aquela pessoa me magoou, mas eu olho, não consigo sentir raiva daquela pessoa mais. Eu sei que a pessoa tem N problemas, às vezes, está em situação muito pior do que a da gente, e você se lembra, recorda, mas sem aquele peso no coração. Então é isso que é interessante. Esse seria o esquecimento emocional. O físico, aquele do fato, está na nossa memória, mas o esquecimento emocional é quando você compreende, se recorda e devagarzinho vai esquecendo, vai acontecer uma coisa interessante. Quando você tira a parte emocional negativa, automaticamente nós vamos esquecendo, sim, fatos naturais. Você não vai se lembrar mais. E aquilo vai se esvaindo naturalmente, as coisas vão indo para frente e a gente se libertando devagarzinho. Então, esse é o nosso objetivo. Então, perdoar não é esquecer, no sentido da palavra. Porque esquecimento, tudo aquilo, vocês pensem, está guardado dentro de mim. Agora, de como eu vou recordar, aí sim que nós temos que trabalhar. Se eu vejo aquela pessoa, me arrepia, me dá impulsos negativos, eu não perdoei. Ainda é um perdão só dos lábios e não do coração. Então, aí é um trabalho. Então, quando a gente fala que Jesus disse orar pelos seus inimigos, é assim. O primeiro passo do perdão, alguém que nos magoou, é orar por aquela pessoa. O que é orar para aquela pessoa? É desejar o bem. Porque quando nós estamos desejando o bem, nós estamos automaticamente movimentando energias boas, estamos jogando energias boas para essas pessoas. Até que um dia a gente possa desejar o perdão mesmo. Então, esse é o trabalho. Agora, se você ficar remoendo, igualzinho uma casquinha de ferida, a hora que está quase cicatrizada, você vai, arranca e sangra de novo, é um ato de masoquismo, de querer sofrer, de achar que vai resolver, o meu ódio vai resolver, que aquela pessoa fique de mal, que ela aconteça desgraça com ela. Ela está vivendo a vida dela. E nós nos esquecemos da lei de causa e efeito. Se aquela pessoa nos ofendeu, nos machucou, se ela não se arrependeu, mas eu não estou ligado a ela, problema dele, porque sabemos que essa lei de causa e efeito vai reequilibrar tudo no momento certo. Então, o reflexo, em algum momento essa pessoa vai receber o reflexo e vai cair a ficha dele. Em algum momento, pode até demorar. Como nós também vamos descobrir por que as coisas estão dando errada, por que eu estou sofrendo alguma coisa. E se nós olhamos para dentro, fazemos
o autoconhecimento, a autoanálise nossa, nós vamos ver que às vezes nós estamos num poço de recalques dentro de nós, um poço de ódios, de raiva, de rancores, às vezes de situações bobinhas de tudo, e nós guardamos e aquilo, de alguma forma, vai nos prejudicando. E eu pergunto, vale a pena? Pela brevidade que é a vida, é muito rápida. Nós vivemos aqui 90 anos, é um piscar de olhos perante a eternidade. Mas então vem a pergunta, mas por que é tão difícil perdoar? Por que nós achamos tanta dificuldade? Sabe por quê? Porque nós somos imperfeitos. Nós temos a maldade dentro de nós ainda, lamentavelmente. E é com essa maldade que nós olhamos os outros. Nós vemos nos outros aquilo que ainda faz mal para nós. Então a gente vê os pontos negativos da pessoa. Então essa é a grande dificuldade. E às vezes, por palavras que nós achamos que não ofendemos, uma palavra que a gente fala sem a maldade, ofende. Ou às vezes somos ofendidos, para a pessoa falou sem intenção de nos machucar, mas nós, pelas palavras, nós, pela maldade que está dentro de nós, entendemos como uma ofensa. Olha para vocês verem como nós somos complicados, todos nós seres humanos, e precisamos trabalhar. Então, esse mal que está dentro de nós vamos exigir dos outros aquilo que não exigimos de nós, exigindo perfeição do outro quando nós somos imperfeitos, que precisamos trabalhar. Então, esse trabalho diário, constante de observação da vida, analisar o que está ocorrendo conosco, é fundamental para a nossa felicidade possível aqui na Terra. Então, é um trabalho que nós precisamos jamais esquecer que somos espíritos, aprisionados num corpo físico. Cada um de nós aqui tem um período pré-determinado para a nossa permanência na Terra, que precisamos aproveitar o máximo possível. Então, todo o momento do despertar, cada um tem o seu. Nós aqui, espero que quem esteja nos assistindo também, que ainda não teve o seu momento, analise, quem sabe é agora o momento de despertar. Que pergunta eu vou fazer? O que está na minha vida? Como está? Por que eu estou aqui? Para quê? Por que tanta coisa negativa me acontece? Ou coisas boas estão me ocorrendo? Ou só coisas boas acontecem? Analisa! É ótimo também. A autoanálise não é só para as desgraças, não, para as coisas boas. Vamos ver as virtudes que temos e vamos melhorá-las cada vez mais. Então, esse é o momento. Então, por que devemos perdoar? Gente, é fundamental. Por quê? Porque analisem, todo sentimento negativo, o que nós atraímos? Tristeza, ódio. O que atrai essa tristeza? Que nós vamos trazendo para a nossa vida. Companhias indesejáveis, atraímos semelhantes. Semelhante atrai semelhante. Se eu estou enevoado com cargas negativas, eu vou trazer energias negativas de encarnados e, sobretudo, de desencarnados também. E vai criando-se um círculo vicioso de retroalimentação. O meu ódio, a minha raiva, vai alimentando, recebendo mais energia, colocando mais energia negativa e aquilo vai desandando. E as pessoas chega um ponto que a dor vai ser tão forte que vai ter que parar e pensar. Por quê? É o momento que chega, às vezes, numa casa espírita, angustiado, totalmente perdido, deprimido, ansioso, obsediado. E aqui aprende-se que o médico é cada um de nós. Somos ajudados, sim, pela espiritualidade, mas tem que passar por nós, pela nossa vontade, pela nossa determinação. E aqui aprendemos que nós somos construtores do nosso destino, e mais ninguém. Aqui aprendemos que as virtudes que todos nós temos, às vezes adormecidas, que precisam ser reavivadas. É esse o objetivo, reavivar. Porque ninguém é totalmente ruim, não. Todos temos qualidades
que estão adormecidas, que precisam ser exercitadas. É aí que a gente volta, não é querer a santidade absoluta num planeta de expiação e provas, não. Sabemos das nossas deficiências, até onde podemos chegar, mas o importante é o momento que nós tomamos a decisão. Eu sou um espírito, estou aqui na Terra, é a pergunta que cada um deve fazer. Estou aqui na Terra não é para um simples passeio. Todos nós estamos aqui para aprender. Aprender com que objetivo? Evoluirmos. Limpar as asperezas da nosso espírito. E cada vez mais limpos podemos adentrar mais rapidamente dentro de mundos mais felizes. Esse é o nosso objetivo. Viver bem depende de cada um de nós. O que é viver bem na Terra? Primeiro, contentar-se com o necessário. Quando o necessário nos é suficiente, por que mais esse desejo de ter, de ter, de ter? Se o suficiente, nós deixamos de agradecer às vezes e queremos mais. Então são certas coisas que a doutrina, devagarzinho, veja bem, Espiritismo não impõe nada, apenas expõe, mostra, porque é uma doutrina da lógica, da razão e do bom senso. Tudo que foge dessas três características da doutrina espírita não é doutrina espírita. Lógica, razão e bom senso. Então nós vamos ver, entender. E quando nós começamos a entender, nós vamos começar a agradecer pela nossa vida. Quando nós agradecemos, nós vamos ver que somos filhos do mesmo Pai, Criador. Sendo filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos. O irmão mais velho, no bom sentido, ou fazendo comparação, ele tem por norma ajudar os irmãos mais novos, que são inexperientes. Vai ajudá-lo a andar, vai dar conselho, segurar para não cair, pequenininho, é assim. Então, aquele que tem um pouquinho mais, sabendo da espiritualidade, sabendo das leis que regulam nossas vidas, nós já vamos passar a ver aqueles irmãos que nos ofendem, que nos magoam, como nossos irmãozinhos menores, que estão precisando de ajuda para se reequilibrarem, para se levantarem. Feito isso, vocês vão perguntar, mas eu perdoei, eu pedi perdão a algo e a pessoa não me perdoou. Não vale então? Lógico que vale. O importante é você estar livre. Se aquela pessoa não te perdoou, não chegou no momento dela ainda. O problema não é meu mais, já passa para ela. O importante é a gente ficar limpo, tranquilo. Então, por que perdoar? Jesus disse perdoar 70 vezes 7, ou seja, indefinidamente. Porque se nós não nos acertarmos aqui, agora, vamos ter que acertar alguma hora, numa outras existências. Ora, gente, se podemos fazer agora, por que esperar? Uma outra reencarnação com mais dificuldades ainda. Que esses espíritos têm que se encontrar e têm que se acertarem. Por quê, gente? Porque é justiça divina. Ninguém é condenado eternamente. Temos que nos acertar. Ora, então esse conhecimento que a doutrina traz, nos embala para que nós acertemos. E vamos ver tudo aquilo que Jesus falou, alegoricamente. Se queres fazer uma oferenda a Deus, quer dizer, conversar com Deus, vai e reconcilie-te com teus inimigos. Depois volta e faça a tua oferenda. Outra, reconcilie com o teu inimigo enquanto estiverem juntos na caminhada. E assim vai indo. Quanta coisa ele está dizendo a respeito do perdão. Porque o perdão, na realidade, é um processo. Porque muitas das, relembrando o que falamos aqui, dos ódios, daquele antagonismo que existe, às vezes gratuito, você nem conhece, já tem aquela arrepia com a pessoa, principalmente no grupo familiar, que as brigas terríveis, né? Irmãos, filho com pai, com mãe, aquela bagunça, são resquícios de outras vidas que precisam ser acertadas.
lamentavelmente, as pessoas se matam ainda por herança. Criam inimizades absurdas por coisas materiais, que não vão levar daqui. Famílias se desunem por posse de bens. Ora, gente, será que vale a pena? Matar, roubar, essa ânsia de ter, roubar. Corrupção está campeando aí, por aí tudo. Ao invés de ficar revolta, dá pena na gente. Porque a cada um segundo suas obras. Aquilo que está fazendo vai ter que acertar um dia. E nós sabemos, é de acordo com a dosagem da pena de acordo com o crime. Então, se eu tiro de uma pessoa, é um peso. Se eu tiro de 10, de 20, de milhões, é outro peso. Então, nós sabemos. Então, é essa ideia que a gente traz para as pessoas, para que elas possam realmente seguir adiante. Aí vem a pergunta, quem necessita de perdão? Todos nós necessitamos de perdão, todos nós. Porque nós somos seres complexos. Nossos sentimentos, às vezes, são contraditórios. Eu disse há pouco, às vezes, por palavras, sem intenção, nós ofendemos, magoamos. Como somos ofendidos também por palavras, no dia a dia, por coisas bobas, que ainda a gente é levado, ódios gratuitos que a internet está trazendo para as pessoas. Ódio, colocam coisas para você se odiar, vamos odiar junto, que absurdo. Você não tem certeza que aquele fato é uma realidade e as pessoas odiando. E volta o ódio, não precisa ser para aquela pessoa que está no teu lado. Você está vendo? Não. Você lançou o ódio no espaço, você se conectou com forças negativas. Não podemos ser alheios, é lógico. Temos que defender nossos direitos, tudo bem, tranquilo e sereno. As leis dos homens estão aí para isso. As que não forem resolvidas, a lei de Deus uma hora vai acertar. Então todos nós precisamos. Por quê? Porque nós somos iguais na origem. Todos fomos criados do mesmo modo, simples e ignorantes. E no decorrer, uns avançaram um pouquinho, outros menos, mas a destinação é uma só. Todos nós estamos caminhando para a perfeição. Todos. O pior dos assassinos, o pior do genocida, todos vão evoluir e vão chegar à angelitude. É questão de tempo e cada um na sua etapa que está seguindo. Ora, se nós temos essa oportunidade de conhecer o porquê e o para que estamos aqui, saber que somos responsáveis pela nossa vida, ora, gente, a quem muito foi dado, muito será cobrado, será pedido. Nós sabemos que tudo que fazemos vai ter um reflexo. Então, é difícil perdoar? Será? Realmente não é fácil. Mas tem uma técnica muito boa, que a gente tem que pensar sempre. Nós sempre... Tem um ditado que diz assim, que Jesus ama o pecador e abomina o pecado. E é verdade. Então nós temos que separar a criatura do seu modo, das suas ações. É o primeiro ponto. Que aquela pessoa que você julga que é uma pessoa má, que te magoou, será que outra pessoa não acha ela boa? Que ela não tem virtudes também? Então o ideal é separar a criatura daquele ato que ele fez. Separar, né, o crime do criminoso. Vamos falar assim para a gente entender mais facilmente. Separando, a gente vai entender que aquela pessoa vai ter que se acertar um dia, mas a gente está com raiva do ato dele e não julgar toda a vida, tudo aquilo que aquela pessoa faz. É um trabalho. Segundo, nós precisamos sair da faixa vibratória negativa que falamos há pouco. Porque o amor e o ódio caminham juntos. É um fio de navalha que separa. Então, quando eu estou odiando, eu estou ligado àquela pessoa, como estou ligado a uma pessoa que eu amo. Eu odeio, eu amo. Então, fica umbilicalmente ligado. Você não tem paz, você está ligado seguindo aquele ódio. Então,
Feito isso, quando você liga, vimos lá atrás, agora há pouco, a parte vibratória nossa, nós estamos trazendo todas as energias negativas para a nossa vida. E reclamamos de tudo e de todos, mas a fonte emissora dessa energia negativa somos cada um de nós, que precisamos trabalhar. Então, como saber que realmente eu estou trabalhando? É não desejar vingança, por exemplo, aquele desejo de vingança, desejar que aquela pessoa bata o carro, que aconteça isso, que faça aquilo lá, que perca o emprego, tudo, é uma vingança. Então, quando eu ainda alimento esse desejo, eu não estou separando a criatura das suas ações. Eu estou jogando destilando todo o meu ódio, e esse ódio está voltando todo para mim. Então, a gente tem que trabalhar, gente. Olha, para você ver, coisa simples. Agora, perdoar é fácil? Não é fácil. Pelas nossas imperfeições. Mas temos que começar. Primeiro, orando, desejando bem para essas pessoas. Hora de deitar, manda luz. Manda luz. Tirando, não o esquecimento, mas limpando o esquecimento das energias negativas. Da raiva, do ódio. Chegando num ponto que você vai fazer, coitadinho, é um sofredor, que está sofrendo, eu estou liberto. E ele está sofrendo ainda, porque ele não se libertou. Precisa de luz, e luz nós podemos dar. Tem consequência o não perdão? Lógico, muita consequência. Aquele que não perdoa, entra numa guerra mental com o agressor, é o que falamos há pouco. Alimentando dessas energias, o que vai acontecer? Desenvolver mágoa, ressentimento. Que vai acontecer o que com a mágoa e ressentimento? Que a medicina já comprova. Vai refletir em doenças do corpo físico. Cânceres, úlceras, todas umas patologias que vão chegar, eclodir no corpo físico, decorrente dessas energias negativas, gerando essas doenças, comprovadamente. São doenças psicossomáticas, que vêm de dentro e eclode no nosso corpo. E nós odiamos mais ainda. Aí brigamos com a doença e cada vez vai ficando pior. Então, esse é o momento que precisamos trabalhar. Muito mesmo. Então, eu acho que esse trabalho que estamos fazendo, que a doutrina espírita faz para a gente, traz, é muito importante para a gente analisar. Veja bem, não impondo, apenas expondo, mostrando. Então, quanta coisa boa o perdão pode trazer para nós, principalmente, nos ajuda a seguir adiante. Por quê? Porque nós esquecemos o passado. Já nós libertamos o passado negativo. Nós já sabemos que falamos há poucos dias aqui a respeito, quando falamos da felicidade, que quando nós ficamos presos ao passado, fica complicado. Então, quando você perdoa, você tirou um peso, está seguindo adiante, se libertou. Segundo, o maior beneficiado do perdão, gente, é quem dá o perdão e não quem recebe. Então, quando você perdoa, você está liberando. Agora, se aquele quer receber, tudo bem, se não quer, é problema dele. Mas quando você perdoa, é fundamental. Nós tiramos um peso de diante de nós, então faz mais bem para a gente do que para aquele que está recebendo. E é um ato de inteligência e bom senso. O que falamos há pouco da doutrina espírita? Doutrina do bom senso, da razão, né? Então, para a gente começar a entender. Então, bom senso e inteligência, porque a gente vai entendendo, refletindo o que Jesus disse, que o perdão é fundamental para a nossa evolução espiritual. Por quê? Porque nós estamos cumprindo o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí influencia também o auto-perdão, que nós vamos fazer uma palestra futuramente só do auto-perdão. Como nós precisamos nos perdoar também para seguir em frente. Culpa e auto-perdão, nós vamos fazer uma palestra aqui exclusivamente para entrarmos a respeito do auto-perdão também. E o que o perdão nos ensina?
que nós estamos vencendo a nós mesmos. Vencendo o homem velho, cheio de escabrosidades duras, para nascer o homem novo, mais amável, mais afável, limpo, liberto. É isso que estamos fazendo. Então, nós estamos vencendo. Cada um de nós, quando perdoa, nós estamos dando um passo à frente. Aquilo já foi para trás, já estamos indo mais adiante. E lógico, o perdão é um ato de gratidão a Deus. Por quê? Ele nos criou todos iguais. Cada um seguindo o seu livre-arbítrio. Estamos aqui. Então, somos gratos a Deus. Isso é muito importante. Segundo, o perdão admite um recomeço, que às vezes acontece com a reencarnação. Inimigos do passado, de muitas encarnações, um matava, outro voltava, até que chegou um ponto que nascem juntos na mesma família e aprendem a se tolerar e futuramente se amar. Então, permite o recomeço. Perdão é força. A pessoa tem que ser forte, gente, para abrir mão da vingança, da punição, da raiva. É fortaleza, sinal de fortaleza, não é de fraqueza, é de fortaleza. Vocês lembram daquele caso em São Paulo que o funcionário matou o filho do japonês lá, o Ota? Bombou todo mundo. O que esse pai fez? Foi lá na presídio, olhando frente a frente com o assassino de seu filho e se libertou, perdoou. Porque ele sabe, transcendeu. É o maior exemplo que tem. O problema, ele transferiu para o assassino. Mas ele se libertou. Então, podemos dizer que o perdão nos dá força, energia e saúde. Porque eliminando as negatividades, nós vamos seguir adiante. Concorda? Então, e chegando naturalmente, quem perdoa está evoluindo mais rapidamente. Por quê? Porque nós estamos tirando as nossas negatividades e seguindo adiante. Vamos embora, gente. Vamos seguir adiante. Juntos. Então, amar os inimigos é difícil? Mas o que é? O próprio livro dos Espíritos explica para nós. Não é ter uma afinidade que você tem com um amigo, não. É orar por eles, desejar o bem para eles, estar pronto para que um dia possa ter uma reconciliação. E se essa pessoa necessitar, que a nossa mão esteja sempre estendida. É isso que funciona. Naturalmente. E na realidade, quanto mais aprendermos a perdoar, mais invulnerável vamos ficando, nos fortalecendo, e essas coisas não nos atingem mais. As pessoas vão fazer, você não... Diz que ofensa é igual presente. Você só recebe se quiser. Então vai chegar num ponto que vai ficar bravo com você, não me atinge, fica para quem você que deu. Esse é um ponto que todos nós temos capacidade de chegar, não receber a ofensa. Então, é uma coisa. E que coisa mais gostosa do que deitar, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sereno? Eu não tenho ódio de ninguém, eu perdoei. Essa é o nosso objetivo. E quando pedimos perdão, quando damos o perdão a alguém, aos inimigos, nós estamos nos perdoando também, porque não sabemos o passado das nossas existências. Então é isso que acontece. Então, gente, encerrando a nossa palestrinha, gostaria que vocês meditassem um pouquinho a respeito de tudo que está acontecendo aqui, na vida de cada um de vocês. Você que está em casa, analise. Será que não está perdendo tempo com picuinhas, carregando energias negativas? Pensem nisso com carinho. Essa é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Agora nós vamos fazer o nosso passe coletivo, o passe à distância para os que estão nos assistindo. Vamos fazer a fluidificação da água aqui. Nas suas casas, coloque aí um copo, simplesmente uma jarra com água. E vamos tranquilamente, cerrem seus olhos, soltem o corpo, maxilar tranquilo,
os olhos fechados naturalmente, respirando com bastante tranquilidade. Sintam a energia divina adentrando pela narina, irradiando por todo o corpo. Esse é o momento de gratidão. Todos vamos agradecer a Deus pela nossa vida. Vamos orar por todos aqueles que em algum momento da nossa existência nos ofendemos, que nós nos sentimos ofendidos. Vamos mandar luz para essas pessoas. Ao mesmo tempo, vamos também mentalmente pedir perdão para quem nós ofendemos, que não tivemos oportunidade ainda de abraçá-los, mas estamos aparando essas arestas com as nossas vibrações de luz e de paz. Sintam no topo da cabeça de vocês a energia desse passe, adentrando por todo o seu corpo, tranquilo, sereno, dando-lhe paz, equilíbrio, tranquilidade, todos os órgãos funcionando bem, e a paz do Espírito se estendendo a todos. E assim encerramos com as bênçãos de Deus, que essa água seja fluidificada e que nós possamos usufruí-la da melhor forma possível. A todos, uma boa noite, uma ótima semana com as bênçãos de Jesus. Que assim seja.